Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar hoje a nossa matéria de psicologia institucional. E eu primeiro gostaria de perguntar para vocês: o que é psicologia institucional? Quando eu faço essa pergunta, o que vocês imaginam? Como que é a atuação da psicologia em instituições? O que são as instituições? Quando eu digo a palavra instituição, o que vem ao pensamento de vocês? Bom, nessa aula, primeira aula, eu não vou responder para vocês. Eu vou focar a primeira aula numa boa notícia. Uma boa notícia, pelo menos para mim, né? Que essa matéria é mais uma oportunidade nossa, no nosso curso, de discutir sobre psicanálise, de falar sobre a compreensão psicanalítica das subjetividades e das relações. E para começar, né, esse nosso primeiro vídeo vai ser sobre psicanálise e relações sociais. Para começar, a gente precisa voltar em um dos mitos, né, em uma das concepções distorcidas em relação à psicanálise, que a psicanálise muitas vezes é acusada de ser uma prática muito individualizante, que se fecha no indivíduo, que se fecha nos consultórios e não considera o contexto social e não considera as muitas contradições, desigualdades, opressões, relações de poder da nossa sociedade, né? Como se no momento em que a pessoa deita no divã, a gente olhasse só para aquela pessoa e fosse como uma bolha e não considerasse o mundo ao redor. Pois é, né? Eu imagino que vários e várias de vocês tenham tido contato com opiniões assim, de que escolher a psicanálise seria escolher uma visão individualizante. O grande mito, para começar, é que a psicanálise não pensa cada um, cada uma, enquanto indivíduo. A palavra indivíduo, a origem dela seria indivisível. Por quê? Porque cada pessoa seria uma unidade, cada pessoa seria um todo, cada pessoa seria uma organização fechada, completa, total, uma unidade individual, um indivíduo. E a gente sabe pelo percurso, né, que nós traçamos até aqui no curso, que uma das principais bases da compreensão psicanalítica é que nós somos sujeitos divididos, marcados pelo conflito, né, como se nós fôssemos necessariamente divisões conflituosas, contraditórias, ambivalentes. Em nenhum momento há essa ideia de unidade fechada para a psicanálise, né? Então, só aí dizer que a psicanálise individualiza, né, já é um equívoco, porque o que a psicanálise pensa ao escutar alguém é sobre a divisão, é sobre esse caráter conflituoso da nossa vida psíquica, esse caráter tão contraditório e tão múltiplo da nossa subjetividade. Então, em vez de individualidades, nós somos multiplicidades, né? Começa por aí. Mas o mais importante em termos da nossa matéria é partir daí para pensar: e essas subjetividades tão divididas e conflituosas
para a psicanálise, como que elas se formam? Como um eu se torna um eu? Como nós nos tornamos quem somos? Sigmund Freud tem um livro muito interessante em que ele aborda essa questão do eu, entre muitas outras questões que são importantes para a nossa matéria, que é o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Neste livro, o primeiro parágrafo, que eu vou colocar aqui abaixo para a gente já abrir a matéria, né, ouvindo a voz de Freud, no primeiro parágrafo do livro ele diz assim: não existe uma psicologia individual que não seja também social. Ele está, então, contrariando a noção de que seriam duas áreas distintas: a psicologia individual e a psicologia social, né? O estudo das subjetividades e o estudo dos fenômenos sociais. O estudo, a escuta, o cuidado com as experiências singulares, a escuta e o cuidado com um contexto social em que essas experiências singulares acontecem. Pois é, e neste livro que Freud abre, né, dizendo que toda psicologia é psicologia social, ele vai trazer esse conceito importantíssimo que é o conceito de identificação, para pensar a formação do eu, mas para pensar também os grupos, para pensar também os fenômenos coletivos, para pensar também o que ele chamou de massas. Ao longo da aula eu retomo, mas uma pergunta que norteou Freud neste livro, publicado em 1921, é: por que será que quando estão sozinhas, as pessoas agem diferente de quando elas estão com muita gente, né? Numa multidão, num grupo de muitas pessoas, numa massa? O que é que faz nesses agrupamentos numerosos que as pessoas ajam de uma forma diferente? Então, algo que eu não teria coragem de fazer sozinha, né? Se junta bastante gente, talvez eu tenha. Algo que eu não me sentiria capaz de fazer sozinha, se junta bastante gente, talvez eu me sinta capaz. Então, como é nesses fenômenos coletivos? Quando Freud publica, ele está preocupado especialmente, né, com os fenômenos de fascinação coletiva que ele observava, por exemplo, diante do fascismo. Então, Freud ele está acompanhando as questões políticas da época em que ele viveu. Ele está acompanhando as contradições sociais e o quanto elas têm impactos muito significativos, né? E pensando nesse movimento em que não há psicologia individual que não seja também social, Freud vai propor que para a gente compreender os grupos, as massas, as multidões, a coletividade, ou seja, as relações sociais, nós precisamos, é importante olhar para a formação do eu, do que nós chamamos de eu. Ao mesmo tempo, o eu, embora muita gente imagina que quando eu nasci já nasceu o meu eu comigo, né? Ele é uma formação posterior. Primeiro vem as relações significativas com quem cuida de nós, as relações primárias.
Primeiro nós estamos imersas no mundo do outro, dos outros, das outras pessoas. Depois surge o eu. Então, para a psicanálise, nada começa no eu. Ao contrário, para a gente entender o eu surgindo, a gente precisa olhar para as relações, a gente precisa olhar para os vínculos. Então, base para nossa matéria de psicologia institucional é a compreensão psicanalítica das relações sociais, ok? Falando de relações, falando de vínculos, é um prazer imenso estar com a sala de vocês novamente. É muito precioso para mim o nosso vínculo. Nós estamos nos organizando, acompanhando para pensar como será nosso semestre, né? No semestre passado a gente teve esse desafio de construir o formato online. Enquanto for preciso, nossas aulas serão online, mas agora eu tô mais segura, eu tô mais tranquila e muito devido ao nosso vínculo, né, pra gente poder levar nossos conteúdos e levar a nossa matéria, ok? Nesse primeiro vídeo nós falamos sobre a psicanálise e as relações sociais e agora no vídeo seguinte nós falaremos sobre o eu.